Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. Mateus capítulo 11, o verso 20. Vamos ler até o verso 30. Mateus 11, 20 diz: Então Jesus começou a repreender as cidades, nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro, em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até ao céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ele teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que se no dia do juízo, mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você crê nessa palavra, nesse convite de Jesus? Amém. Então receba essa palavra no coração e vamos pensar nesse texto. Que Deus nos abençoe. Assente-se. Deus seja louvado por esse momento em que podemos tomar a palavra dele e meditar nesse texto sagrado. Temos falado sobre o evangelho puro e hoje quero mencionar que o evangelho puro apregoa o milagre da redenção. Esse texto está falando da redenção de uma forma indireta, está, mas poderia usar outros textos para falar diretamente do milagre da redenção. Veja, estou falando de um milagre diferente. Nesse texto, os versos 20 a 24, Jesus falou uma palavra condenatória às cidades que tiveram a presença dele, manifestando o seu poder, sua autoridade. Jesus fez milagres naquelas cidades e muitos nem se sensibilizaram, nem reconheceram a divindade de Jesus, a graça dele, por estar no meio daquele povo, trazendo o seu poder e amor para transformar as suas vidas. Foram milagres. Creio que Jesus fez muitas curas, tenha liberto pessoas da dominação dos demônios, nessas cidades que são aqui mencionadas, 3 na região da Galileia. Mas o milagre da redenção é algo infinitamente superior a qualquer outra coisa que Jesus tenha feito, ainda que coisas extraordinárias, ressuscitar o morto, por exemplo. Eu estou falando, queridos, do milagre da redenção. Há muita gente que busca o Senhor Deus porque tem uma enfermidade. Há muita gente que busca a Jesus, quer, se pudessem, tocar nas suas vestes, como aquela mulher fez no passado, para ficar livre da chaga, da enfermidade física. Mas o milagre da redenção vai muito mais do que alcançar o físico, alcançar a mente, porque fala de salvar da condenação eterna, a alma liberta da condenação eterna. A redenção é um milagre. E quero mostrar nesta noite que o Evangelho fala que o maior milagre é a redenção. Já conheço e já conheci muitas pessoas que, enfermas, sem qualidade de saúde física, estavam inteiramente felizes, jubilantes, por causa do milagre da redenção. O Senhor não deu o milagre da cura física, mas
o milagre da redenção foi dado e as pessoas inteiramente felizes, mesmo com pouca força, com uma visão fraca, sem muita energia para caminhar muito, mas inteiramente salvas. Porque é o milagre da redenção. Ora, esse texto é muito conhecido pelos últimos versos. O maravilhoso convite de Jesus. Muitas mensagens, inclusive evangelísticas, já foram pregadas nesses 3 versículos, mas vejam que ele tem um contexto. Começa lá no versículo 20, quando Jesus fala das cidades impenitentes e declara os ais contra essas cidades. Porque ali, naquelas cidades, o Filho de Deus esteve com aquelas pessoas, fez ali sinais extraordinários para que eles crescem em Jesus, mas não houve muito resultado. A fé não foi um resultado no coração deles. Aceitar a divindade de Jesus, receber os seus ensinamentos, fazer aliança com Ele, não foi a reação que eles deveriam ter ante os milagres que Jesus fez. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades da Galileia. Sabe que Jesus fez de Cafarnaum uma base do seu ministério? Mas Jesus chegou a dizer em outra ocasião, um profeta não tem honra, né, na sua casa. As pessoas às vezes não dão a credibilidade àqueles que são da própria casa, da própria terra, da própria região. A maior parte do ministério de Jesus foi na região da Galileia. Ele fazia incursões e foi muito à Judeia e fez alguma visitação à região fora dos limites dos judeus. Por exemplo, Tiro é uma região do mar Mediterrâneo, e Sidom, cidades ali dos gentios. Jesus fez visitação lá. E ele faz menção disso aqui. Aqueles que não eram dos judeus, que não esperavam um Messias, aqueles estavam mais predispostos a receber Jesus do que o seu próprio povo. Não é à toa que João, no início do seu evangelho, fala que Jesus, ele veio para o seu próprio povo, mas o seu próprio povo não o recebeu. Sim, queridos, o evangelho com o qual essa igreja está comprometida e que queremos sempre estar comprometidos com a pureza, com a singeleza e o poder dele, apresenta como milagre, o maior milagre, a redenção. Quero fazer algumas pontuações iniciais aqui. A primeira coisa que quero mencionar é que o convite do Evangelho não é uma súplica aos pecadores. Deus não está implorando, aceite o sangue do meu filho, a vida do meu filho. Ele não está suplicando, ele está oferecendo. Mas não é só um oferecimento, é uma ordem. Eu gostaria que você procurasse entender essa linha de pensamento. O evangelho puro, quando vem a nós na pessoa de Jesus, e a palavra de Jesus, não vem assim como suplicando, implorando, vem com o peso de uma ordem. Porque Ele é o dono da vida, é o dono do universo. E Ele se sacrificou. Vejam nos versos 28 e 29, os verbos estão no imperativo. Ainda que seja uma ordem, para dar um tom assim de urgência, de uma oportunidade que não deve ser negligenciada, o Senhor vai respeitar a liberdade de escolha, mas é como que fosse uma imposição, vem com um peso, não é uma imposição, mas vem com força, porque nós não podemos deixar passar a oportunidade de receber esse milagre na nossa vida, a redenção, o reencontro com Deus, a purificação de nossas almas, a segurança de receber por meio de Jesus a vida eterna. Sim, queridos, é uma ordem. Ainda que Deus tenha direito de fazer isso, Ele não impõe, mas a ordem está dada. O rebelde é livre para escolher se vai aceitar ou não o convite de Jesus, se vai crer ou não em Jesus, se vai receber o governo dele no coração ou não. É o que Jesus fala para essas cidades aí, mencionadas nos versos 20 a 24. Ai de você, Corazim, olha os sinais que eu fiz aí.
em Tiro e Sidom, cidade de gentios. Ali eu operei milagres. Se os milagres que eu fiz lá fossem feitos, se os milagres que eu fiz entre vocês fossem feitos lá na intensidade e quantidade, eles teriam se arrependido. O Senhor não abandonou os gentios, mas ele foi lá. E o evangelho voltaria para os gentios, como foi no início da igreja. E muitos entre os gentios, sabe o que são gentios, né? Os que não são de linhagem judaica, eles receberam Jesus prontamente. Já havia sido dito isto, isso aconteceria. Eu estou, então, nesse primeiro momento, dizendo que o convite do Evangelho não é uma súplica aos pecadores. O Senhor não está barateando, não está como fazemos no final da feira, né? Para liquidar a coisa, não sobrar nada. O Senhor oferece o melhor. Por isso ele diz, olha, arrependam-se, porque estão negando o meu filho, a minha oferta, o meu amor. É um convite gracioso, mas não é uma súplica que mendiga pecadores arrependidos. O que o Senhor espera é que, em nossa resposta, estejamos dispostos a seguir Jesus, obedientemente, com uma submissão ativa. Não sentindo um peso, mas com uma alegria. Quem está com a sua vida tumultuada, renda-se a Cristo. Quem está com a sua vida arrasada, renda-se ao amor de Cristo, que não decepciona. Quem está com a vida dominada por medo, por culpa, ou vícios, renda-se a Cristo, pois o poder de Jesus é libertador. Quem está com a vida bem estabelecida, não precisa de Jesus? Não, eu quero continuar. Quem está com a vida bem estabelecida, saudável, prosperando na profissão, uma boa aposentadoria em vista, tudo encaminhado, um bom patrimônio, família muito bem encaminhada. Quem está assim, renda-se a Cristo também. Pois Ele é o dono do universo, como já lemos aqui e até cantamos. E esse dono do universo se fez homem, se fez gente, identificou-se conosco, para assim, identificado conosco, livrar-nos do juízo e da maldição dos nossos pecados. Então esse convite, que na verdade não é uma súplica, é praticamente uma ordem, deve ser recebida e atendida por todos nós. Receber Jesus é um privilégio, é um milagre, porque Deus se importou conosco. O dono de tudo e todo, poder e glória, aquele que governa os astros, as constelações, todo esse universo maravilhoso e harmonioso, riquíssimo, o dono disso tudo, veio a nós, quando nós é que deveríamos nos voltar para Ele, mas nunca faríamos isso, por causa do pecado. E o pecado, que é traduzido como uma vida de rebelião contra Deus, faz-nos pensar só em nós, no nosso desejo, na nossa vontade, e às vezes nem lembramos que somos tão frágeis, somos tão vulneráveis, e essas coisas que conquistamos com inteligência, força, influência, essas coisas passam. Podemos perder tudo da noite para o dia. Por exemplo, vem aí uma guerra e, de repente, uma bomba cai e destrói tudo. Vem uma crise econômica, vem uma pandemia, vem uma doença mortal. Perdemos tudo. Deus veio a nós, a iniciativa foi dele. Por isso que o Evangelho proclama o milagre da redenção. Não merecíamos que o Senhor, o Santo, o Eterno, Glorioso, viesse a nós, mas Ele veio. E aí está o milagre. Mas quem acalenta pecados, não abre mão de uma vida com pecados, porque pecado, querido e querida, você que me ouve, pecado traz deleite. Pecado é algo que traz prazer, mas traz também juízo, condenação, culpa. Sim, queridos, Deus nos fez dotados de sentimentos, sentidos, capacidade de desfrutar de coisas intensas, mas se elas nos prendem, nos afastam de Deus, destrói a imagem de Deus entre nós, se ela macula aquilo que é sagrado a Deus, então esse pecado já não é
mas uma coisa boa, ainda que traga algum prazer, deve ser rejeitado. Cuidado com o pecado, cuidado com o prazer. Todo prazer ilícito que Deus condena deixa de ser algo prazeroso para a alma, porque traz condenação. Mas quem acalenta pecados, quem vive para satisfazer as suas paixões carnais, quem vive indiferente à realidade espiritual que nos envolve, há um poder do mal destruidor, há uma condenação sobre as nossas cabeças, quem vive indiferente a isto, à realidade espiritual, que Deus existe, nos ama, se importa e chamará a todos para uma prestação de contas. Quem vive rebelde quanto à vontade de Deus e desobediente aos seus mandamentos, quem ignora a importância de viver em santidade para Deus, o convite está feito. Todos estes são convidados à redenção. Todos são apelados ao arrependimento nesse texto que acabamos de ler e no Evangelho de uma forma geral, pois suas vidas são muito preciosas para Deus. O ouvinte do Evangelho tem uma grande responsabilidade e um grande privilégio, receber em sua vida o milagre da redenção. E o que é isso? É o perdão absoluto dos pecados. É a segurança de que ao deixar este mundo o Senhor nos receberá este que creu em Jesus, arrependido dos seus pecados, receberá na sua presença gloriosa. É não receber a condenação, o juízo final sobre as suas cabeças, por causa da morte de Jesus, que foi substitutiva para a vida daquele que crê. A redenção é de fato um milagre. Sem mérito, Deus veio a nós e nos ofereceu tal perdão, tal purificação, tal restauração de comunhão com Ele. O convite do Evangelho é uma ordem, mas que deve ser aceita com arrependimento e submissão. Você sente esse peso que é uma ordem? Não estranhe, mas o tempo do verbo é assim, forte. Teríamos uma obrigação moral de dizer, sim, Senhor, eu recebo essa mensagem. Mas nem todos estão nessa condição de se sensibilizarem com a oferta do amor de Deus e com o sofrimento de Jesus na cruz. Outro destaque que quero fazer é que o milagre da redenção não é que nós aceitemos a Cristo, mas antes é que Ele é que nos aceita. O santo aceita o pecador. Não é o pecador que aceita o glorioso, o eterno, o santo e puro Jesus na vida. É Ele que nos aceita. Eu sei que muitas vezes você já ouviu isso, talvez você tenha até feito a sua decisão pelo Evangelho por Cristo, recebendo esse apelo. Olha, aceita Jesus no seu coração. A gente nunca esteja de todo errado, mas parece que a coisa não fica assim com o devido impacto, com a devida profundidade. O milagre do Evangelho é que Ele é que nos aceita. Não nos purificamos a nós mesmos com obra, religiosidade, jejum, qualquer outra coisa, e alcançamos um nível tal de purificação que o Senhor olhou, olha que maravilha, eu quero esse para mim. Foi o contrário. O Senhor que foi nos atraindo a Ele com seus laços de amor. E o Evangelho demonstra, prova isso. Deus veio a nós, olhando, não viu um justo sequer, todos os pecados distanciaram-se dele, da presença dele, ainda assim ele veio a nós. E isso, queridos, deve nos mover e comover, a fim de que tenhamos mais apreço por Jesus e o Evangelho, mais busca por santidade, mais disposição para servir no seu reino, mesmo tendo uma profissão, mesmo estudando muito, mesmo tendo pessoas sob sua responsabilidade para cuidar, administrar, mas ainda assim vivendo o Evangelho, servindo a este reino, porque estamos aqui, uma vez que somos de Cristo, estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo, estamos em missão. Para fortalecer esse pensamento, lemos na primeira carta de João, capítulo 4, os versos 9, 10 e 19. 1 João 4, o verso 9, ali João discorre nisto. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para
vivermos por meio dele. Veja, é uma proposta de Deus, de uma mudança radical. Não vivemos então para nós, para os nossos sonhos, desejos, ambições, mas para que vivamos por meio de Jesus, que alcancemos um nível de delícia, de prazer, de sentido em Jesus, com Jesus, para Jesus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele resolve o nosso problema. Nosso problema é pecado, rebeldia contra Deus, rebelião. Ele vem resolver o nosso problema. Imagina alguém que, impulsionado pelas ofertas, pelas propagandas maravilhosas, seduzido, começou a gastar e usou o cartão de crédito até o seu limite, e usou, e fez, e comprou, etc. De repente está com o nome todo complicado, não consegue ter mais crédito, não consegue viver tranquilo. Essa pessoa merece o quê? Que o nome seja então processado, né? Que seja devidamente punido. Se tem alguma coisa, que seja tomado e vendido para pagar as contas. Mas vem alguém que ama muito essa pessoa, apesar dos defeitos, das falhas, e diz, olha, deixa comigo, eu vou assumir tudo, e faz isso sem interesse nenhum, a não ser ter aquela pessoa bem e feliz próximo. Você não pagaria uma dívida altíssima de alguém que foi irresponsável? Talvez você pudesse pagar a dívida de algum ente querido por uma questão de sobrevivência dele, preservação da vida, de honra, etc., alguma coisa assim. Mas um estranho, alguém que você não conhece, alguém desprezível, irresponsável, sem caráter, você não assumiria, né? Mas Jesus fez isso. E sabe com quem Ele fez? Com todos nós. Todos nós. Estávamos em grande dívida com Deus. E Ele veio a nós. Aí está o milagre. O Evangelho apresenta o milagre da redenção. O milagre de Deus é transformar o coração. Ao incrédulo deixar o pecado e voltar-se para Deus. E quem trabalha no coração para esse que foi duro, que viveu para si, em algum momento, numa circunstância, foi quebrantado e deixou de ser um coração incrédulo, ou seja, duro, o incrédulo que não é absolutamente falto de fé, mas ele foi provocado a ter fé em Jesus, ele aceitou, ele voltou-se para Cristo. Isso é um milagre. Não há pastor, religioso, pregador, filósofo que faça isso no coração de uma pessoa. É o Espírito Santo. E esse é o milagre do Evangelho. A mudança do império das trevas para o reino da luz. É uma obra grandiosa, é um milagre que só o Senhor faz. Acerca disso, Paulo falou em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, deixe eu citar. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou. Não fomos nós que fomos caminhando, botamos num GPS, vamos lá, vamos achar o caminho do reino do céu. Ele que veio, ele foi o próprio guia, como se fosse o motorista, o piloto. Ele, ao ver em nós arrependimento e fé nele, ele tomou a direção, ele é quem está nos guiando para esse reino eterno, que já começa aqui, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Remissão significa pagamento total, dívida paga. Ele fez isso. Como pode alguém não considerar isso, não ver os sinais, os milagres, a autoridade e o poder de Jesus, e não crer nele, e não dar a vida para que ele, então, transforme? Mas tem muitos que fazem isso. Nesse mesmo texto, Colossenses 1, o verso 19, Paulo também diz, porque Deus achou por bem que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude. Então, basta no Jesus, queridos. O mesmo milagre é comum a todos nós, o milagre da redenção. Eu sei que muitos precisam de outro tipo de intervenção de Deus, restauração de feridas emocionais, uma cura física, mudanças em diversos aspectos.
Mas uma coisa é comum a todos nós: o milagre da redenção é possível. E é o que o Senhor nos oferece. E a mensagem do Evangelho nos conduz a isso. É essa mudança do império das trevas para o reino da luz. A decisão por Cristo não é a iniciativa do pecador, já temos falado isso. Mas antes, é a obra soberana de Deus que transforma o pecador decaído em um filho bendito e amado. O Salvador apresentado pelo Evangelho é o próprio Deus encarnado. O Evangelho puro não pode deixar de mencionar, mas ao contrário, menciona: Deus se fez carne, veio a nós. O Deus eterno se fez gente. Quem sabe esse será um cântico que nós vamos entoar, daqueles cânticos antigos, entoar na celebração do aniversário da nossa igreja, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quase sou tentado a cantar aqui, mas eu não quero atrapalhar a mensagem, não quero desviar a atenção. Mas que o Verbo se fez carne, ele se fez e habitou entre nós. Ele desceu até nós com todo o seu poder e também com o seu amor para resgatar-nos de nossas imundícies e da perdição. Agora, o seu convite tem o peso de uma ordem. Tem esse peso, que tenha esse impacto em todos nós. Que nós nos sintamos assim movidos, constrangidos, no sentido de impulsionados, a dizer: sim, Senhor, eu me arrependo, eu recebo esse governo do Senhor na minha vida, eu me submeto a Ti, eu me rendo, como cantamos aqui. É uma ordem. Arrependam-se. Foi assim que Jesus começou a apresentar o Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que o rebelde não ignore esta ordem. O seu convite é uma ordem. Afinal, que Deus santo e glorioso faria isso por nós? Que Deus imaculado amaria seres tão vis como nós? Primeiro que não há outro Deus, mas se houvesse, o nosso Deus seria imbatível, inigualável. Esse texto que nós lemos de Mateus 11, de 25 a 30, é uma oração que Jesus fez publicamente. E esse texto é precedido por essas condenações feitas por Jesus às cidades da Galileia, que viram os sinais dele e não se arrependeram. O Senhor Jesus, nesse texto, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Como que Jesus mostrou isso? Com a autoridade dele, fazendo os milagres que fez. Poder sobre a morte, poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre a água, poder sobre os espíritos malignos, poder sobre todo o poder que aprisiona os seres humanos. O Senhor Jesus mostrou nesta oração que ele de fato é a revelação do próprio Deus em forma humana. Tudo me foi entregue. Quem creu nisso? Muitos creram, muitos não creram. Liberdade que cada um tem. Quem creu no poder de Jesus sobre a morte, sobre os espíritos malignos, sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades? O céu, a terra e o mar estão sob o domínio de Jesus Cristo. O que ele pode fazer então por você? Se o vento obedece a ele, se a morte obedece a ele, se uma legião de demônios obedece a ele, você já imaginou o que o Senhor Jesus pode fazer por você, em você? Eu sei que a maioria aqui, tomara que todos, já experimentaram de muita coisa desse poder na sua vida. Mas, hoje, nesse culto, e que missões estaduais é iniciado aqui, o tema diz: fale e não se cale, porque tem pessoas que precisam ser despertadas a essa fé em Jesus. Então fale. Não se intimide, não se envergonhe, fale para que outros tenham o entendimento do verdadeiro Evangelho, do milagre da redenção. O mais maravilhoso foi ele descer a nós. Multidão de decaídos, pecadores, e ele levar sobre si a nossa culpa e a maldição que nos cabia, e morrer na nossa morte, e dizer agora: venham a mim, recebam o perdão do Pai, descansem suas almas,
Eu os alivio de seus fardos, eu os ajudo a prosseguirem até a eternidade. É o convite de Jesus que você conhece e que você leu comigo. Seu convite é uma ordem. Como recusar essa oferta de Jesus? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sim, queridos, antes desse texto, Jesus fez aquela oração. E essa oração é uma revelação. E o que essa oração revela? Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O Senhor Jesus aqui está fazendo uma crítica direta aos doutores, os mestres da lei, os escribas. Eles achavam que já tinham toda a revelação de Deus. Conheciam a lei de Moisés, e criaram uma série de regras para poderem praticar e impressionar a Deus. Eles achavam que já tinham conhecido Deus e a salvação, mas eles são os primeiros a rejeitar Jesus. E quem recebe Jesus? Os simples, aqueles que não estão apegados e oprimidos por esta obediência à lei e à tradição. Eles recebem Jesus prontamente. Não é uma questão de intelectualidade, de conhecimento, é uma questão de humildade de coração. O que revela essa oração de Jesus, que está na sequência, no verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, e o 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É uma simples oração pública, tão é pública que aqui está registrada. Esta oração revela a soberania, Senhor do céu e da terra. Jesus usou essa expressão, o Senhor do céu e da terra, que é meu Pai, tudo entregou a mim. Então Jesus dizendo, eu também sou divino. Aquilo assustou a elite dos judeus, os sacerdotes. Eles ficaram chocados. Olha, um homem entre nós dizendo que ele tem a mesma característica de Deus, isso é uma blasfêmia. Tanto que Jesus foi acusado de blasfêmia e quiseram matá-lo por causa disso. Mas essa oração, além de revelar a soberania, revela a intenção. Deus quis revelar-se, houve intenção. Jesus não caiu do céu por acaso, ele veio conforme um plano divino. Essa oração fala também, revela confirmação. Tudo o que Jesus fez, está fazendo e fará, ele está dizendo aqui, até naquele momento presente, o que ele havia feito, tudo foi do agrado dele, e vai agradar ao Pai que ele passe pela cruz, não por prazer, mas por necessidade de salvar. Confirmação, o Senhor é fiel na sua palavra, nas suas promessas, nas suas ações de juízo e de salvação. Esse texto diz: tudo foi feito conforme um plano estabelecido. O Senhor prometeu e ele cumpriu. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus prometeu o Salvador desde o início da queda. E essa oração é uma revelação, é uma autorrevelação, porque Jesus disse que o Pai e o Filho são da mesma natureza, têm o mesmo poder, agem para o mesmo fim. Então, autorrevelação, Jesus é Deus que se fez homem. Mas eu quero prosseguir e falar que o milagre da redenção tanto pode ser aceito quanto pode ser rejeitado. Sim. Mas o milagre da redenção será a última e a única saída para nós. Ninguém vai se salvar da condenação sem Jesus, fora de Jesus, mesmo sendo muito religioso, muito caridoso, muito honesto. O milagre da redenção é a única saída, é a última oportunidade que a humanidade receberá. Jesus estava sendo rejeitado de forma esmagadora. O Evangelho, nesse momento, o Evangelho de Mateus mostra isso. Rejeitado. Veja, Jesus na Galileia fez muitos sinais, muitos rejeitaram Jesus. Jesus foi à Judeia. Lá era o centro da vida religiosa, lá estava o templo de Jerusalém, lá estavam atuando os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os entendidos da lei, os que faziam as cópias dos livros sagrados.
e ensinavam ao povo, era obrigação deles. Eles estavam rejeitando Jesus, estavam sendo, então, essas pessoas que Jesus menciona indiretamente nesse texto. Jesus sendo rejeitado por muitos, tendo feito, à luz dos olhos deles, muitos milagres. E o que acontece em Cafarnaum, onde Jesus fez a sua base? Ali houve indiferença. Ali, esse Jesus, ele faz milagres. Olha, não é ele filho de José e Maria? Os seus irmãos e suas irmãs não estão entre nós? Olha, ele mesmo. Mas ficaram indiferentes quando Jesus fez coisas extraordinárias na região da Galileia. Então, indiferença e orgulho espiritual, dois problemas seríssimos que privam as pessoas do milagre da redenção. O milagre da redenção pode ser aceito e pode ser rejeitado. Feliz daqueles que são impactados, abençoados pelo milagre da redenção em suas vidas. Mas eu afirmo ainda que o milagre da redenção é um convite à conversão. Não é um convite a entrar no reino e ser abençoado maravilhosamente, alcançar uma prosperidade que mais ninguém tem, ou que os outros, duros, incrédulos, pecadores, não têm. Não, o convite que o Evangelho nos faz é um convite à conversão, é mudança de direção, é convergência. Conversão significa mudança de direção na vida, mudança de governo, do autogoverno à submissão ao governo de Cristo, do desgoverno do pecado, do maligno e da morte, ao governo do amor de Deus. Conversão, queridos. Você já se converteu, já mudou o rumo da sua vida? Você está seguindo a Jesus? Se você é apenas um religioso, alguém que gosta de frequentar um ambiente de culto, gosta de ter amizade com cristãos, faz até alguma prece, se não mudou a direção da vida, se não deu o governo da sua vida a Jesus, não houve conversão. Eu usei duas expressões: mudar de governo, deixar o autogoverno, ou livrar-se do desgoverno, ser governado por alguém ou uma força da qual você não consegue sair do domínio. Conversão é dar o governo da vida a Jesus e mudar esse estilo de vida e esse estilo de pensamento. Nesses minutos finais, que são poucos, quero concluir falando sobre os 5 elementos essenciais da conversão genuína. Porque se houver, de fato, o milagre da redenção, a conversão genuína, ela se mostrará por meio desses elementos. Quais são os 5 elementos essenciais da conversão genuína? Primeiro, humildade. O verso 25, lá está o Senhor Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, porque aqueles que se acharam muito merecedores ou iluminados, que estão me rejeitando, ok, o Senhor tratará com eles. Mas houve gente, os pequeninos, e aqui quando Jesus usa no verso 25 a expressão pequeninos, ele não está falando criancinhas, ainda que as criancinhas aqui são ilustrações de como devemos receber Jesus, com humildade. Humildade aos pequeninos, aos humildes, reconhecendo a dependência de Jesus. É o que se espera. A conversão tem esse primeiro elemento da humildade. Eu reconheço que preciso de Jesus. Não é negar a intelectualidade, a capacidade mental, descrer na sabedoria humana, essas coisas têm o seu valor, mas tem muita gente extremamente intelectual, conhecedor de ciências, filosofia, tudo, que seguem Jesus. Ouvi dias atrás alguém que deu um testemunho de que foi numa igreja grande, mas que foi receber lá num grande estacionamento. Lá tinha uma pessoa muito atenciosa, e que insistiu: olha, pode vir cá, coloca o carro aqui, não se preocupe, a gente vai cuidar do seu carro, tal. E tratou com tanta educação. E ele ficou meio perdido assim, veio aquele mesmo senhor
e mesmo atenciosa, você está precisando de alguma coisa? Vem cá, olha, ali fica o sanitário, você pode entrar por aqui, pode ter um assento ali e tal. Tratou com tanta educação, e que aquilo ficou até uma excelente imagem daquele homem no coração daquele que foi visitar aquela igreja. O culto aconteceu e tudo, depois, à porta, o pastor cumprimentou aquele homem que estava ali como visitante. Como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu acolhido? Deu uma nota para nós. Ele disse, olha, me senti muito bem aqui, mas principalmente aquela pessoa que me atendeu lá no estacionamento. Que homem bom, que homem humilde. Sabe o que aquele lá? Era uma autoridade da cidade. Era alguém importante. Alguém que trabalhava na área judicial. Eu não sei se ele era um juiz ou alguma coisa assim, de um nível de um juiz, mas estava lá no tempo servindo com humildade. Ele, na igreja, no ambiente da adoração, ele era um servo, um servidor humilde, porque ele estava debaixo do governo de Jesus. Socialmente, profissionalmente, ele tinha pessoas debaixo da sua autoridade, mas ali ele é servo, humilde. Ele entendeu que precisava de Jesus e deu o governo da vida a Jesus. Então, humildade, queridos, eu digo para você, aceite a revelação soberana e gloriosa de Deus por meio de Jesus. Aceite essa revelação. Você precisa de Jesus. Por mais inteligente, saudável, bonito que você seja, etc., outras virtudes, você precisa de Jesus. A conversão tem como outro elemento a revelação. Reconheça Deus em Cristo. Reconheça a salvação na obra de Cristo. Reconheça o amor de Deus ao enviar o seu Filho a nós. Sim, revelação. O Evangelho nos chama à conversão. E conversão precisa passar para este ou por este elemento. Entender que Jesus é Deus e Ele quer governar a sua vida. Ele disse, venham a mim. Jesus estava fazendo um convite, recebam o meu perdão, descansem as suas almas, eu os alivio de seus fardos, eu ajudo vocês a prosseguirem até a eternidade. O seu convite, portanto, é uma ordem para nós, queridos. Como recusar esta oferta? Nesta oração maravilhosa que Jesus fez, a gente vê, além de uma autorrevelação, a gente ia ver um amor puro, uma intenção pura. Eu estive lendo acerca disso, desse convite que Jesus fez. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Sabe o que ele está dizendo? Vocês que estão cansados de querer salvarem-se, por meio da religião, das obras, da moralidade, vocês estão se cansando, tentando se salvar. Olha, venham a mim. Parem de ficar tentando e se cansando e sobrecarregado de fazer isso, fazer aquilo, guardar dias, fazer obras, fazer aquilo. Vocês estão sobrecarregados, não estão se sentindo plenos. Olha, parem com isso e venham a mim, porque eu lhes dou salvação. Não é uma questão de cansaço físico, as lutas da vida, é tentar insistentemente se salvar e não consegue. Sim, queridos, um elemento da conversão é este, e o outro é o arrependimento. Obviamente, no verso 28, Jesus diz, vinde a mim, deixem de se cansar buscando salvar-se, renda-se a Cristo, desista de se cansar buscando a verdade e aceite simplesmente a verdade de Cristo. Aceite o próprio Cristo como a verdade. Ele é Deus que nos salva. O outro elemento da conversão é fé. A expressão é vinde, é então deixar as outras coisas, no qual se confiava ou se cria, para agora tão somente, abandonando tudo e todas as coisas para se salvar, indo até Jesus. Jesus disse, vinde, é como ele te dissesse, abandone, deixe e siga simplesmente a mim. Então, um elemento da conversão é fé. Voltar o coração inteiro para Jesus e confiar nele. E o último elemento da conversão é a submissão. Sim, é ir a Jesus, receber dele o alívio, a libertação daquilo que oprime, é receber a paz, mas para por aí? Não, agora é seguir.
é prosseguir em submissão a Ele. Por isso que parte do convite que Ele faz é: aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. É continuar seguindo Jesus em submissão. Por que aprender de Jesus? Só por uma questão de ter conhecimento? Não, é aprender para obedecer, aprender para fazer com que o ensinamento dele seja o nosso estilo de vida. Esse é o quinto elemento da conversão. Eu desafio você, nesta hora, a dizer para você mesmo: eu estou sendo submisso a Jesus, estou obedecendo os seus ensinamentos, seus mandamentos, estou lendo para obedecer, estou lendo para conhecer Jesus, a mente dele e o coração dele e a vontade do Pai. Aprender dele é prova de submissão. Jugo é símbolo de submissão. Você sabe o que é jugo, né? A canga que é colocado sobre o animal. É colocar-se debaixo e ser conduzido. Não é só levar um peso, mas é deixar-se ser conduzido, ser guiado. Faz parte do convite de Jesus. A conversão tem esse elemento da submissão. Aprender é submissão para obedecer. Obediência é submissão. Porque Jesus é Salvador, mas Ele também é Senhor e Mestre. Será se você tem que deixar algum jugo agora? Deixar algum peso, o peso da religiosidade, do sofrimento, do medo, e aceitar simplesmente o governo de Jesus na sua vida? É o desafio. Porque, queridos, o Evangelho é um milagre. É o milagre da redenção. Jesus não vai oprimir quem for a Ele, mas Ele vai aliviar e vai dar descanso. Obedecer a Cristo será, sabe o quê? Uma alegria, não um peso. Mas todo o que ouve o Evangelho fica diante de uma responsabilidade, de uma decisão. Termino citando Jeremias capítulo 6, o verso 16. Por causa do pecado, Jerusalém está sitiada, vai ser destruída, por causa do pecado, da rebeldia, da rebelião. E o Senhor fala: por que vai castigar toda aquela geração, todo aquele povo? Jeremias 6,16 diz lá: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Uma boa direção, né? Esse foi o convite de Deus, mas sabe qual foi a resposta? Mas eles dizem: não andaremos nele, não queremos, é um direito, é uma opção. Mas felizes daqueles que descobrem que o caminho que conduz a Deus e a vida eterna é Jesus, e que andam por ele, e que são submissos aos ensinamentos de Jesus. Desejo que você tenha sido profundamente abençoado pelo milagre da redenção, e que você siga perseverantemente. Porque por mais que pareça ser difícil, o Senhor Jesus caminha com você, caminha comigo, caminha conosco. E por mais que sejamos perseguidos ou até mortos, a nossa alma finalmente descansará. Vale a pena prosseguir, tendo sido abençoado pelo milagre da redenção, perseverar, submissos a Jesus. Eu convido você a perseverar assim, aprendendo de Jesus, falando dele, e que o Senhor seja louvado por meio da nossa vida. Convido você a uma oração pessoal, individual, e eu não falo só para visitantes, não crentes, eu falo para todos. Eu convido você a dar uma resposta a Deus, a esta mensagem, desse trecho precioso em que Jesus deixou para nós. Sugiro que você esteja com os seus olhos fechados para não distrair e que você diga ao Senhor o que você deseja fazer, o que você precisa fazer. Meu irmão, primeira coisa que eu digo, seja agradecido pelo milagre da redenção. Talvez você vai lembrar onde você estava quando você finalmente foi levado a Jesus, convencido pelo Espírito Santo, e você recebeu Jesus pela fé no seu coração. Você entendeu, então, que foi Jesus que recebeu você. Então, seja grato. E agora pergunte: mas eu estou sendo submisso a Jesus? Aprendendo dele todos os dias, fazendo a vontade dele para honrá-lo? Se você diz um sim,
diga: Senhor, não me deixe perder esse fervor. Ou se não, você diga: Senhor, me perdoe. E que você, então, dê uma resposta ao Senhor e peça a ajuda dele. Mas se alguém estava, então, perdido, tateando, buscando uma forma de salvar-se, entendeu hoje que é Jesus quem salva aquele que crê nele. Se você crê e quer, então, seguir esse Jesus, dar o governo da sua vida a Jesus, então diga: Senhor Jesus, eu quero o governo do Senhor e quero pedir, perdoe, sim, meus pecados, lava-me, purifica-me, porque eu quero aprender do Senhor e ser conduzido pelo Senhor, que o Senhor me livre daquilo que me prende e me amarra. Eu quero esta redenção, este milagre, que o Senhor aceite esta minha oração e entrega da minha vida em tuas mãos. Senhor, abençoe a tua igreja e os ouvintes desta palavra, que o Senhor, então, tenha encaminhado o nosso coração ao centro desse texto que é revelador às nossas vidas. Por tudo isso te damos graças e queremos transformar essa gratidão em serviço, em testemunho, em algo que glorifique ao Senhor, que edifique vidas, que faça crescer o reino do Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.